No módulo de hoje vamos estudar a diferenciabilidade de uma função que vou chamar uma função patológica porque é dada por dois ramos e no ramo de cima a função está definida como uma função racional em todos os pontos, exceto quando o denominador se anula, que é o ponto 0, 0, e impõe-se que em 0, 0, no ponto 0, 0, o valor da função seja 0. E, portanto, o que eu quero saber é se esta função é ou não diferenciável em 0, 0. Mas, se calhar, ainda antes de estudar a diferenciabilidade, vou começar por caracterizar esta função. Portanto, esta função é uma função contínua em 0, 0. Portanto, vamos só estudar a função digamos, no ponto 0, 0 e numa vizinhança, certo? Ela é, de facto, contínua em 0, 0, porque existe o seu limite, porque tem limite, não é? Portanto, quando fizermos o limite com o xy a tender para 0, 0, na vizinhança do ponto, portanto, o limite do ramo x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado existe e é 0. Portanto, é o valor que a função diz que, portanto, que nós afirmamos que ela tinha no ponto 0, 0. Portanto, isto demonstra-se facilmente. Portanto, se quiserem, o raciocínio que se faz é a função x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado é facilmente enquadrada entre 0 e uma quantidade, portanto, estamos a fazer isto no ponto 0, 0, e uma quantidade que tende rapidamente para 0. Portanto, o que temos que fazer é desfazer-nos aqui do denominador. Portanto, em cima ficamos com x quadrado módulo de x, em baixo x quadrado mais y ao quadrado, e agora, como o x ao quadrado se consegue majorar com x quadrado mais y ao quadrado, que vai simplificar com o x quadrado mais y ao quadrado do denominador, portanto, ficamos de facto com o módulo de x que está a tender rapidamente para 0. Portanto, não há dúvida que a função é uma função contínua em 0, 0. Mas as suas derivadas parciais estão bem definidas, portanto, com derivadas parciais que podemos calcular no ponto 0, 0, certo? Com derivadas parciais em 0, 0, dadas pela definição. Portanto, quando tivermos a calcular com funções dadas por ramos derivadas parciais, temos mesmo que usar a definição. Portanto, d dx, se usarmos a notação d dx de f em 0, 0, portanto, a notação alternativa é derivada em ordem à primeira variável em 0, 0, é o limite, portanto, definição de derivada em ordem a x, vamos fazer 1 sobre h a multiplicar pela variação da função apenas da primeira coordenada. Portanto, vamos só fazer 0 mais h, vamos fazer uma pequena variação na primeira coordenada da função e ver como é que varia a função f. Portanto, substituindo os valores, certo? Temos que calcular limite, quando o h tende para 0, portanto, o f em h0 é substituído pelo valor que a função tem no ramo de cima, que é h ao cubo sobre h ao quadrado. Portanto, a coordenada x é substituída por h. A coordenada y é substituída por 0, menos o valor que a função tem em 0, 0, que é 0, e, portanto, este limite facilmente se vê que é igual a 1. Portanto, este limite é 1. Derivada em ordem à segunda variável, também no ponto 0, 0. Portanto, d de y de f em 0, 0, ou se quisermos derivada em ordem à segunda variável. Também, neste caso, há de corresponder ao limite, só que, como vemos aqui, aliás, o ramo de cima, quando vimos com y igual a, digamos, não há variação, não é? Portanto,
posso ainda escrever só formalmente. Portanto, isto havia de se escrever como f de 0 a f para ser avaliado com a coordenada y igual a 0 mais h, para comparar com o valor de f em 0, 0, mas mesmo no ramo de cima, quando vimos com o x igual a 0, assim aqui, não é? Quando vimos com x igual a 0, isto vai dar exatamente 0. Conclusão, as derivadas parciais no ponto 0, 0 estão bem definidas e, obviamente, não precisam de ser iguais. Portanto, uma deu o valor 1 e a segunda deu o valor 0. Concluindo, as derivadas parciais podem ser registadas na matriz que se chama a matriz jacobiana de f no ponto. Esta matriz é a matriz onde registamos derivada parcial em ordem a x, derivada parcial em ordem a y, e, portanto, é uma matriz linha, 1 por 2, bem definida. Pronto, e finalmente, agora começamos então o estudo da diferenciabilidade desta função e para isso temos que recorrer à definição. Portanto, agora então estudamos a diferenciabilidade daquela função. Já vamos ver porque é que eu chamo patológica. Em 0, 0, e de acordo com a definição de diferenciabilidade, terá que existir limite quando fizermos um h vetor tender para 0 da seguinte quantidade, portanto é 1 sobre a norma do vetor h, que é o argumento que nós vamos variar, que é um vetor. E temos que comparar o que é que acontece no ponto 0, 0 mais h. Já agora vou já acrescentar, h é o vetor de coordenadas h1, h2, relativamente ao valor que a função tem em 0, 0, e, portanto, isto vai ser comparado com a aproximação linear, metendo aqui a jacobiana calculada anteriormente, e aplicada ao incremento h, que é h1, h2. E de acordo com a definição de diferenciabilidade num ponto, este limite não só tem que existir, como tem que dar 0. Portanto, se não existir ou se não der 0, a função não é diferenciável no ponto 0, 0. Portanto, agora temos que verificar exatamente se o limite existe e, existindo, se dá 0. Portanto, é uma conta que temos que fazer agora, certo? Portanto, agora vou escrever de maneira abreviada. Temos que calcular o limite em 0, 0. Portanto, a norma do vetor h será raiz quadrada de h1 ao quadrado mais h2 ao quadrado. Substituindo aqui os valores dados pelos ramos, portanto, aqui tem que ser o ramo do x ao cubo, agora com o x a ser substituído por h1 e o y a ser substituído por h2. Este valor é o valor do ramo de baixo e é 0, portanto já nem o vamos escrever aqui. E agora o resultado da matriz jacobiana a multiplicar pelo vetor incremento h vai dar h1. Portanto, e temos que verificar da existência e da igualdade a 0. Pronto, então aqui está um bom exemplo de cálculo de limite. Portanto, este limite existe enquanto existir o limite desta diferença. Portanto, temos que calcular, por exemplo, isto como o limite quando o h1, 2 estiver a tender para 0, 0 da função 1 sobre raiz quadrada de h1 ao quadrado mais h2 ao quadrado. Já agora podemos estender e escrever já em baixo h1 ao quadrado mais h2 ao quadrado no denominador, portanto a primeira parcela do limite, e depois subtraímos o limite quando h1, h2 estiver a tender para 0, 0 de h1 sobre h1 ao quadrado mais h2 ao quadrado e raiz quadrada disto, certo? Um cálculo auxiliar, então, portanto, muito rapidamente, tanto este limite como este podem ser calculados, por exemplo, numa direção. Vamos supor na direção h1 igual a h2. Portanto, o que é que acontece no primeiro caso, nesta primeira parcela? Portanto, ficamos com o limite
quando o H1 tiver a tender para 0, em cima fica H1 ao cubo e tudo o que é H2 vai ser substituído por H1. Portanto, ficamos com a raiz quadrada de 2 vezes H1 ao quadrado, a multiplicar por 2 vezes H1 ao quadrado, e, portanto, este limite, sem grande dificuldade, podemos concluir que é igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Portanto, os limites laterais são iguais, tanto quando o H1 está a tender para 0 mais como 0 menos, e simplifica a parte numerador-denominador e sobra o 2 raiz de 2. Depois, este limite também se pode calcular para esta direção, ou seja, segundo esta direção, e este ainda é mais fácil de calcular. Portanto, substituindo aqui o H2 por H1, fica raiz quadrada de 2 vezes H1 ao quadrado, e, portanto, este limite, mais uma vez, existe e consegue-se calcular, e dá 1 sobre raiz de 2, portanto, os limites laterais dão iguais, 0 mais, 0 menos, e dá 1 sobre raiz de 2. Portanto, o que é que podemos calcular, o que é que podemos concluir então? Que quando fazemos limites na direção H1, H2, este limite de facto até pode existir, mas dá 1 sobre 2 raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Portanto, nem vale a pena continuar a calcular, porque encontramos pelo menos uma direção em que este limite não dá 0 e, segundo a definição, deveria dar 0. Portanto, o que é que podemos concluir, então, desta conta, não é? Deste cálculo? Conclusão. A nossa função não é diferenciável em 0, 0, certo? F não é diferenciável em 0, 0. Em 0, 0. Pronto, e sublinho isto tudo. Apesar de haver jacobiana, ou seja, as derivadas parciais existirem, estarem bem definidas no ponto e portanto, pergunta-se então qual é que é o problema.